geral. A vitória foi para o finlandês Silvan Patteri. A prova ficou marcada pela anulação do segundo dia de provas. Uma polémica explicada já de seguida no trabalho do Afonso Cerqueira. A primeira prova do Mundial de Enduro que toda a gente esperava disputada acabou por ser um problema grave para a organização, que neste caso era nacional. A corrida teve lugar em Tomar, com a organização do motor clube daquela cidade e, como se esperava, aconteceu naturalmente, embora as condições meteorológicas não ajudassem. No primeiro dia, em que caíram aguaceiros fortes e que tornou o piso difícil, os pilotos estrangeiros, os melhores do mundo, não reclamaram e quase tudo decorreu bem. Pois bem, quase tudo, porque em determinada trialeira, a maioria dos interessados na classe 500 a 4 tempos não conseguiu passar, optando por um outro percurso que no final lhes acarretou a desclassificação. No final do dia, só um único concorrente desta categoria conseguiu a classificação. Pensamos que o problema começou aqui. No outro dia, em que, segundo os pilotos portugueses, o percurso, com as alterações que a organização efetuou, estava perfeitamente aceitável, entenderam os craques que isso não correspondia à verdade e pura e simplesmente boicotaram a corrida. Segundo a maioria dos presentes em Tomar, os pilotos estrangeiros não gostaram dessa desclassificação e, com o recurso à falta de condições de segurança que existiam, efetuaram a primeira volta e não deixaram que mais ninguém continuasse, como aconteceu com o Sandro Marques, que, quando pretendia iniciar a segunda volta, uma moto com um estrangeiro não lhe permitiu que prosseguisse. Enfim, há senhores que fazem o que querem, talvez pelo facto de pertencerem a países com muita força na Federação Internacional. Toda a gente sabe que Portugal fica longe da maioria dos interessados neste e noutros campeonatos. Só que pensamos que ainda estamos inseridos no continente europeu e isso ficou bem provado com a presença dos melhores pilotos na nossa prova. Daí ficarmos abismados com a atuação desses senhores ao anularem o segundo dia, até porque é menos uma classificação para o respectivo campeonato. De qualquer modo, não foi nada agradável para o motor clube de Tomar. Vamos esquecer os problemas provocados que ensombraram a nossa prova para lhes relatar o que aconteceu em termos desportivos. Começamos com a cilindrada inferior, a das motos com motor de 125 cm3 a 2 tempos, que neste dia passou a ser a mais importante, porque o finlandês Patteri Silvan, com uma escovana dessa cilindrada, cilindrou, perdoem o pleonasmo, mas um facto é que o piloto, além de vencer a classe, foi o mais rápido em termos de classificação geral. O segundo a geral foi o campeão do mundo das 125 no ano passado, Juha Salminen, mas agora com uma 250 cm3, ficou a mais de 10 segundos. O percurso das 125 não se ficou por aqui, porque uma outra moto dessa cilindrada, tripulada por um outro nome bem conhecido do campeonato do mundo, o italiano Fausto Scovolo, aos comandos de uma Yamaha, foi segundo da classe. Fausto Scovolo, além do segundo posto nas 125, onde terminou a quase 18 segundos do vencedor, isto depois de quase 8 horas seguidas a andar de moto, conseguiu a proeza de acabar num ótimo terceiro posto da classificação final. Mais uma prova de grande nível do piloto italiano, aliás, como é normal. Um nome menos conhecido, mas pelos vistos interessado em continuar a manter o nome da França no alto gabarito do todo terreno, neste caso do Enduro, Marc Germain, com uma KTM, andou muito bem e terminou naturalmente no terceiro posto entre as 125, mas convém não esquecer que foi o quarto da geral. Um nome a ter em conta, porque não temos dúvidas, vai dar muito que falar. Nesta primeira prova do Mundial, ficou provado que as marcas estão bem representadas e demonstraram uma competitividade pouco comum, já que os primeiros 5 lugares das 125 foram ocupados por 5 marcas diferentes. Giuseppe Gallino, com uma Gás-Gás, foi o quarto das 125 e quinto na geral. Como outra coisa não era de esperar, os portugueses a jogarem em casa tinham uma palavra a dizer, aliás, como teve a oportunidade de provar um dos nossos melhores, Hélder Rodrigues, que, como sabem, foi o vencedor da Taça do Mundo Júnior na classe 125 no Campeonato do Mundo da época passada. Vem isto a propósito da participação do piloto português, que, como é normal, teve uma atuação digna de registro, porque foi o melhor português em prova, intrometendo-se entre os craques internacionais, só por si uma proeza notável. Hélder Rodrigues terminou no 6º lugar entre as 125, a sensivelmente 1 minuto e 47 segundos do vencedor, para, na classificação geral, se posicionar no 9º posto. A minha prova, para mim, foi excelente. Eu ganhei as 125 em Portugal e ganhei a geral. Em termos de Mundial, fiz um 6º lugar
à classe e fiz um 8º lugar à geral, que para mim foi uma coisa, pronto, foi um sonho que eu tinha e que eu consegui concretizar. Acho que estou a conseguir os meus objetivos e vou lutar para isso, vou fazer todo o Mundial, que é esse agora o meu principal objetivo. Claro que de um campeão europeu não se podia esperar uma qualquer participação. Estamos a falar de Sandro Marques, que mesmo correndo por uma equipa nacional privada, conseguiu o referido título no ano passado. Aqui nesta corrida do Mundial, o piloto português fez uma ótima prova, complementando do melhor modo a prova de Hélder Rodrigues, embora nada tenham a ver um com o outro. Sandro Marques obteve o 10º lugar entre as motas com 125 cm3, a quase 3 minutos do vencedor. Pode parecer uma grande diferença, mas se avaliarmos bem a situação, não será assim tanto. Em termos de geral, foi 17º. Eu estava a gostar bastante da prova, no dia 2 até, só que os pilotos estrangeiros decidiram não alinhar, quer dizer, não continuar a corrida porque achavam que não havia condições. Sinceramente, eu penso que havia bastantes condições, em termos de percurso, que foi anulado muita coisa, e em termos especiais, uns arranjos que foram feitos pela organização que davam para a prova ser feita. João Marques, desta vez a correr só no Campeonato Nacional, não foi feliz, porque ele e uns outros tantos concorrentes ficaram sem gasolina. Como o segundo dia foi anulado, o piloto açoriano ficou sem pontuar. De qualquer modo, falamos com João Marques. Eu fiquei sem gasolina no meio do percurso e vi 15 pilotos a abastecer à minha frente e pronto, alguma coisa estava mal. Acho que os pilotos mundiais têm mais que experiência para saber que as motas deles fazem 56 km de volta ou não. Como dissemos, a categoria 250 a 2 tempos, a mais importante, foi vencida pelo campeão do mundo das 125, um outro finlandês, Juha Salminen, que deste modo não deixou os seus créditos por mãos alheias. É importante, no entanto, salientar que esta vitória não foi difícil, porque o piloto finlandês ganhou com 1 minuto e 18 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Uma vitória descansada de um forte candidato a um outro título. Deixando a KTM de Salminen para nos preocuparmos com David Knight, que tripula uma Yamaha, exatamente o piloto que conseguiu no final a segunda posição nas 250 cm3, mas como dissemos, com mais de 1 minuto de atraso, o que para este nível tem de se considerar muito tempo. É, no entanto, interessante referir que o piloto terminou no 6º lugar da geral, uma boa classificação, que mesmo ficando longe do primeiro, conseguiu um bom resultado em termos de campeonato do mundo. Com mais cerca de 3 segundos que David Knight, Richard Larsson, com uma TM, terminou no 3º posto entre as 250, um bom resultado do piloto sueco. No final, o piloto não venceu nenhuma especial, daí a diferença de 1 minuto e 31 segundos para o primeiro. Para já, 3 marcas diferentes nos 3 primeiros lugares, o que vem confirmar o interesse competitivo das diversas marcas. Mais uma marca diferente na geral das 250. Trata-se da Honda do italiano Jarno Boano, que terminou no 4º lugar da classe, mas a 2 minutos e 6 segundos do vencedor e a cerca de 34 do terceiro Richard Larsson. O piloto tripula, como se disse, uma Honda de motocross, uma CR 250, que muitos outros pilotos utilizam no Enduro. Um outro grande piloto português que não foi feliz, Ruben Faria, ressentiu-se de uma lesão numa das mãos, tendo que abandonar no primeiro dia. Com a anulação do segundo dia, acabou por não pontuar em nenhum dos campeonatos. Ontem é que eu acho que a prova não tinha condições, hoje acho que tinha condições para continuar. Pronto, e os pilotos acabaram por terminar ali a prova. Pedro Barradas e Pedro Enes foram outros pilotos portugueses que não foram felizes, porque nenhum deles conseguiu terminar o primeiro dia de prova, ficando também de fora dos pontos. A cilindrada 250 a 4 tempos, a mais fraca deste tipo de motores, tinha uma riqueza incrível na lista de participantes, porque estavam na partida nomes como Stefano Pitarança, Cyril Esquirol, Giovanni Salva, Matteo Robin, Arnaldo Nicoli e Gianmarco Rossi, entre outros. Perante isto, era de esperar que qualquer um deles ganhasse, mas quem assim pensou enganou-se, porque foi o sueco Peter Bregal quem dominou. Ele aqui está, um senhor que dispensa apresentações em qualquer parte do mundo. Já venceu por 5 vezes o Dakar, sempre de moto, mas agora, e como já não tem nada a demonstrar, mudou-se para os automóveis, onde não tem conseguido tão bons resultados. É, no entanto, importante salientar que o piloto francês também participa no Troféu Andros, corridas de carros na neve. Aqui foi segundo na classe, a quase 23 segundos do vencedor.
Claro que estamos a falar de Peter Ansel. Não estamos num circuito de velocidade, mas sim numa prova especial de enduro, embora se note uma ultrapassagem pouco vulgar neste tipo de provas. Quem a efetuou foi o italiano Matteo Robin, que, contrariamente aos dois primeiros classificados, tripula uma KTM e não uma Yamaha. Trata-se de uma EXC 250, uma presença que se saldou pelo último posto do pódio. Também com uma moto de marca diferente das anteriores, o veterano Cyril Esquirol, um piloto francês há muitos anos ligado a estas coisas do motociclismo de competição, mas de um modo geral sempre apostando no todo-terreno, levou a sua Husqvarna ao quarto lugar das 250 a 4 tempos. Se tivermos em conta que até há bem pouco tempo esta classe de motos não fazia parte das listas de inscritos, temos que chegar à conclusão que o sucesso está garantido. Mais uma KTM que vem demonstrar que nesta classe o número de marcas não é tão grande como noutras que já vimos. De qualquer modo, os interessados nesta classe são muito importantes, aliás, como já dissemos antes. Arnaldo Nicoli é o piloto italiano que terminou no 5º posto. A seguir, quem diria, terminou o ex-campeão do mundo Giovanni Sala. Palavras para quê? Trata-se de um outro piloto que também dispensa apresentações, não pelas razões de Peter Ansel, mas sim pelo facto de já estar nestas andanças no enduro há muitos anos. Não sabemos quantas vezes já correu no nosso país, mas um facto é que, mesmo tendo em conta a sua veterania, o piloto italiano não deixa de ganhar, aliás, como acabou por acontecer uma vez mais com a categoria 400 a 4 tempos. Mais uma vitória de Rinaldi, que começa do melhor modo mundial, o mesmo se pode dizer da Yamaha. Mais um finlandês, Jani Lakossen, com uma gás-gás, foi segundo nesta classe. De qualquer modo, e para que ninguém fique com dúvidas do andamento de Rinaldi, este finlandês ficou a 1 minuto e 18 segundos do vencedor. Radek Matoska, um nome que pode dizer pouco a muita gente, mas quem segue o Off-Road Challenge, um campeonato disputado durante o defeso, fundamentalmente nos países de leste, e de um modo diferente da maioria das provas de todo o terreno, porque se disputa num circuito relativamente pequeno, mas com pisos diversos, já ouviu falar dele. Aqui terminou em terceiro da classe. Alessandro Bottori, um piloto que pelo seu nome parece italiano, como não surge inscrito por qualquer federação, nem tampouco por qualquer país, julga-se italiano. Vem tudo isto a propósito da 4ª posição obtida na categoria de 400 a 4 tempos. Mesmo com chuva, os espectadores compareceram em elevado número, aliás uma constante em todo o percurso, mesmo no segundo que foi anulado. Não é vulgar uma qualquer categoria do Campeonato do Mundo de Enduro terminar um dia com um único piloto classificado, mas foi o que aconteceu com a de 500 a 4 tempos. O piloto classificado chama-se Martin Lin, veio da Suécia e tripulou o Usaber. Pensamos que foi por esta desclassificação em massa que no dia seguinte uma parte dos concorrentes boicotou a corrida, com a desculpa de que não havia condições, quando no dia anterior estava pior. Enfim, por acaso gostava de saber o que vai tentar apurar a Federação Internacional, naturalmente com a ajuda da nossa. Em termos de campeonato nacional, depois de Eldar Rodrigues e Sandro Marcos, terminou no terceiro lugar a revelação da época José Santos, que venceu a classe 250 a 2 tempos. Luís Serra, mesmo com alguns problemas, conseguiu ultrapassá-los e terminou na 4ª posição em termos nacionais. No Campeonato do Mundo, o piloto não se classificou porque não cumpriu as 4 voltas do percurso. Como para cá chegavam 3, o problema foi resolvido. Falamos com Luís Serra. Já se sabe que os finlandeses e que os italianos têm um peso muito forte no enduro mundial, não é? E normalmente são sempre eles que decidem, mas a organização deveria ter falado também com os portugueses, saber o que é que se passava. Essa falta de diálogo é que eu condeno. Não a prova em si, que eu até acho que a prova não tiveram sorte com o tempo, mas a prova até estava boa e até estava melhor que Val de Câmara. Final do primeiro dia, há que preparar a moto para o segundo, como fez Paulo Marques. Quando todo mundo estava convencido que o segundo dia ia decorrer normalmente, no final da primeira volta aconteceu o inesperado, anulação da corrida. I don't know the enduro race are sports like other sports, and our duties is make the whole sports, and this case motorcycle sport, very friendly and without for safety risks. Há aqui um lobby muito grande da maior parte dos pilotos, neste caso particular foi os finlandeses e os italianos, que são uma força bastante grande em que
por algum motivo ou por algum piloto que eles devem ter menos bem classificado, que vieram a fazer a força para que se parasse. Depois de ouvirmos o presidente do júri e o diretor da prova, ficamos com a impressão que o primeiro não estava bem disposto, gostava-lhe a falar e, se calhar, a resolver problemas graves.